Começando oficialmente o pós-jogo de Vitória 1, RB Bragantino 0. Uma vitória suada, sofrida, difícil. De um Vitória que no primeiro tempo fez um bom primeiro tempo, controlou as ações, teve a bola do jogo e fez com o Renato Kaiser, que volta a marcar. Curiosidade, todos os últimos gols marcados pelo Vitória foram de Renato Kaiser. Contra o Bahia, contra o Vasco e agora mais uma vez. Então, o Vitória que de fato volta a vencer, graças a Deus. O Vitória que vence e que no segundo tempo sofre e sofre muito. Tem uma diferença entre baixar o bloco e não ceder chances ao adversário. Se no primeiro tempo o Vitória foi superior ao RB Bragantino, o segundo tempo do RB foi melhor do que o Vitória. A gente teve 3 bolas passando rente à trave, Cáceres tirando bola em cima da linha. Graças a Deus, deu tudo certo, o Vitória venceu, Paulo. O que importa é pontuar. E é o famoso, não era o dia deles. Quantas vezes a gente viu o Vitória perdendo gol e falando, rapaz, hoje não é o dia. Que bom que dessa vez não foi o dia deles, porque tiveram oportunidade, especialmente na bola aérea, mas o Vitória conseguiu mais 3 pontos no campeonato, Paulo. Exatamente, Léo. Hoje o mais importante era o resultado, né? Alguns pontos precisa falar sobre o jogo, tanto positivos quanto negativos, como toda análise ela é fundamental. O primeiro ponto positivo, e eu falei isso no pré-jogo, era de suma importância até em relação à atmosfera da torcida, o Vitória voltar a fazer um primeiro tempo bom, que não acontecia há bastante tempo. Eu trouxe no pré-jogo que com o Thiago Carpini era normal a gente fazer primeiro tempo ruins e tentar recuperar no segundo tempo. E infelizmente, mesmo não sendo culpa dele, porque tem pouco tempo de casa, com o Fábio Carille, jogo contra o Botafogo Internacional, o Vitória não foi bem no primeiro tempo e tentou equilibrar as ações no segundo tempo. Hoje foi diferente. Hoje, inclusive, o melhor tempo do Vitória não foi o segundo tempo. O melhor tempo que o Vitória fez foi o primeiro tempo, e não é somente pelo gol marcado após uma bola parada ofensiva do Vitória, mas foi um Vitória mais sólido na primeira etapa, um Vitória que conseguiu defender bem a área, onde os zagueiros foram muito bem no corte, na defesa da área, foram fundamentais para que isso acontecesse. A gente conseguiu ali, em vários momentos, engessar um pouco o jogo do Red Bull Bragantino, que encontrava espaço, mas não conseguia definir. Lucas Arcanjo não fez nenhuma defesa e não teve nenhuma bola assim perigosíssima do Red Bull Bragantino no primeiro tempo, somente uma de Pita que ele chuta pra fora e muito pra fora, mas um Vitória que conseguiu ter um pouco a posse de bola, tentou bola longa, tentou no primeiro tempo muita profundidade pelos lados do campo, na direita com o Fabri recebendo muita bola longa, depois com o Eric associando com o Cáceres, na esquerda com o Braga e o Maicon Jesus e o Renato Kaiser ajudando por ali também, fazendo esse movimento. E a gente vem para o segundo tempo e o Vitória não consegue manter a mesma solidez defensiva. A gente vence por 1-0, só que o Vitória, novamente, assim como foi no jogo anterior, sofreu muito. A gente tem que agradecer que hoje, para além dos nossos zagueiros terem feito uma boa partida, tirando bola, Lucas Alto acabou vacilando no último momento do jogo, mas foi um leão dentro de campo. Mas, além de tirar muitas bolas, a gente teve 4 a 5 chances claríssimas de gol do Bragantino só na segunda etapa. Só na segunda etapa que eles acabaram ali desperdiçando. Graças a Deus não foi o dia deles. Mas um ponto também que a gente tem que trazer, eu quero analisar. Se vocês observarem, o time de Carille nos últimos 3 jogos é um time que está sofrendo muito cruzamento na área. E eu quero já trazer para o torcedor algo que não é uma boa notícia. Vai piorar. O time de Carille é um time que vai sofrer muitos cruzamentos na área, porque a ideia defensiva da proposta de jogo dele é fechar o meio do campo. Então, como ele fecha muito o meio do campo, quando a bola entra na lateral, os nossos laterais demoram de encurtar. O ponta demora de encurtar. E toda hora vai ter bola descoberta e por isso executa cruzamentos. Quem acompanha aqui a análise do canto do Negro era o mesmo que a gente analisava com o Rodrigo Chagas. Ele fechava muito o canto, deixava os jogadores abertos, só que quando essa bola vinha, o lateral soltava, só que nem sempre dá tempo de encurtar. Então, por isso que a gente viu o Vitória hoje, por exemplo, qual foi a chance do Bragantino que não veio de cruzamento? Todas as chances do Bragantino vieram de cruzamentos na área, porque a proposta sempre é fechar o funil. E aí sobra espaço pelo lado, e quando a gente tenta sair, já tem bola descoberta. Foi um ponto que o Vitória sofreu muito hoje, e por conta disso, por ter essa ideia de jogo que pra mim eu não gosto, mas por ter essa característica, a gente vai ter que trabalhar muito a defesa da área. Foi sólida hoje, mas também em 4 a 5 oportunidades acabou vacilando e poderia custar caro. E não custou caro na última partida, foi por conta do Casacanjo. Hoje não custou caro porque teve o demérito do adversário. Pra gente sempre falava que não vencia ou pontuava por falta de eficiência, hoje o torcedor Bragantino pode
buscar vestir essa carapuça, porque não pontuou hoje por falta de eficiência, porque no segundo tempo em especial, chance teve. Em termos leigos, Vitória superior no primeiro tempo, Red Bull Bragantino superior no segundo tempo, e ainda bem que é futebol, porque a gente conseguiu conquistar o mais importante hoje, que era o resultado positivo. O que eu posso elogiar de Carille, além evidentemente da primeira vitória, ele estreia no Barradão vencendo, é que, como o Paulo falou durante a transmissão, ele fez a leitura certa. Ele vem com Edu e vem com Renzo. Renzo consegue ganhar algumas bolas, primeiras bolas que Kaiser já não estava mais conseguindo ganhar, e Edu consegue ajudar na bola aérea. A atenção no final do jogo é algo que preocupa, não é a primeira nem a segunda, é a terceira vez. Aliás, é a quarta vez, porque o Confiança foi no final, eu não posso esquecer disso. Tudo bem, não era Carille, mas eu tô falando do grupo e não do técnico, ok? Falando do grupo, é a quarta vez desse grupo num intervalo curto de tempo em que a gente acaba sofrendo no final, ou tomando gol, ou passando muito perto. Com Carille é a terceira. Fato é que eu acho que o importante é a vitória. Agora a gente vai pegar o Sport, inclusive tá 0x0, achei que tinha sido gol do Botafogo, mas tá 0x0. Pegar o Sport, deve ser anulado. deve ser anulado. Um Sport cujo Vitória tem obrigação de vencer, assim como tinha contra o RB. E a gente falava, Paulo, chegava no momento do campeonato, claro, o campeonato é muito longo, que a gente não tem mais como negociar ponto, mesmo que seja um jogo difícil. Não dá. Mas um RB, se você empatar em casa é normal, mas a gente perdeu tanto ponto besta que chegava no ponto do campeonato que não tinha mais como negociar. Se ia pegar o RB e ter que ganhar, tem que ganhar, irmão. Se pegar o Palmeiras e precisar ganhar, tem que ganhar, porque a gente não tem mais como negociar quando a gente perdeu ponto pra Juventude no Alfredo Jaconi. Perdeu ponto pro Ceará fora, quando a gente perdeu ponto pro Santos no Barradão, quando a gente perdeu ponto pro Grêmio no Barradão. Nesses momentos é que a gente precisa ganhar jogos diferentes, Thiago. E graças a Deus o Vitória venceu hoje. Queria saber a sua opinião sobre a partida. Diga, Paulo. Não, é só pra explicar o que eu falei durante o jogo, né? Pra não pensar, ele fez certo, colocou Edu, coitado. Só pra explicar, no momento que Carille coloca Edu em campo, foi minutos depois de Seabra colocar dois centroavantes na área, o Borbas e o Pita. E ele viu que o Bragantino já estava chegando com muitos cruzamentos. E quando ele viu que o Bragantino ia dobrar centroavante para pesar a área, ele fez a leitura rapidamente. Colocou o Renzo Lopes para levar a estatura na bola parada defensiva, caso acontecesse. E para segurar um pouco de bola na frente, ganhar essa primeira bola para os nossos atacantes pelo lado segurar na frente. E Edu para congestionar mais a área. E Edu entrou bem, conseguiu cortar algumas bolas. Um detalhe, passar para Thiago. O Vitória teve com o Carpini 2 jogos apenas sem sofrer gols, certo? Com o Carille, o Vitória tem 2 jogos sem sofrer gols. Agora, eu entendo a sua colocação, mas que não passa a sensação de uma solidez. Não, de forma alguma, de forma alguma. É só um número, porque na prática, o Vitória poderia ter tranquilamente tomado gols de 2 jogos. No Botafogo e hoje, poderia tranquilamente. Então, não tô desmerecendo, é um feito, mas também não foi aquele jogo onde os adversários não chegaram. Botafogo chegou muito e Bragantino chegou muito. Hoje foi acaso e Botafogo foi Lucas Arcanjo. Mas se a gente for olhar o contexto de alguns jogos que o Carpini fez, né? Enfrentou Juventude, enfrentou Ceará, enfrentou o Grêmio caindo das pernas, o próprio Santos, que antes de vencer aqui, vinha de vários minutos sem fazer gols. É um ponto positivo em relação ao Carille, porque ele pega Inter, ele pega Botafogo e ele pega Bragantino. E a gente já sabíamos que o Vitória ia sofrer com esses 3 adversários. Então, assim, de 3 jogos, você leva 1 gol, é um ponto positivo. Não é a gente não quer dizer que o Vitória melhorou 100%, mas contra times que o Vitória enfrentou, que tinham poder de ação, de finalização bem ruim, o Vitória sofreu muitos gols. E gols bobos. Então, assim, conseguimos enxergar de fato uma melhora. O que falar do jogo? Eu cravei aqui 1-0 Kaiser, então fui bem, né? Cravei direitinho, deu tudo certo. Senti uma emoção muito grande após o término, porque é uma sensação de que a gente não sentia há mais de 60 dias. Aquela sensação de tipo, eu não sabia como, eu nem soube como comemorar, porque a gente acaba perdendo aquela coisa de como é que comemora, como é que você vibra, mas tirou um peso de nós, né, torcedores, imprensa. O PH tava lá embaixo chorando, desesperado, vermelho, parecendo que ia botar os bofes para fora. Mas assim, olhando pelo contexto e o que nós falamos aqui no início da transmissão, o importante hoje não era a performance, era o resultado. E o Vitória fez o resultado. Agora, em relação à performance,
Eu não consigo e não dá para entender, e eu espero que o Carille hoje tenha visto, que o Oswaldo, com menos tempo em campo, conseguiu jogar mais do que o Lucas Braga. Conseguiu arrastar, conseguiu quebrar as linhas, conseguiu prender essa bola no momento que era necessário prender. Então, Carille, o primeiro ponto para você: Lucas Braga não tem condições mais de vestir a camisa do Vitória, nem como titular e nem em muitos momentos para compor o banco de reservas. Porque é inadmissível a gente ver um jogador de 38 anos, não dizendo que o Oswaldo é um jogador ruim, e não é, mas conseguir em menos tempo ser mais, entregar muito mais e ser mais lúcido do que o Lucas Braga. Falamos aqui no início, no final do primeiro tempo, sobre Eric. Eric não dá também. Horroroso o segundo tempo de Eric. Não conseguiu ganhar momentos que ele poderia dar o passe nas entrelinhas, segurou muita bola, então foi um jogador, para mim, no segundo tempo, que não tem condições. Defensivamente, o Vitória foi bem, não entendi a saída do Ronald e a entrada do PP. Parece cansaço, né? Só pode ser isso. Porque com o Carpini ele jogava praticamente os 90 minutos. E nos três jogos... Não justifica, não. Não justifica. Não, pra mim também não justifica, entendeu? Não. Por incrível que pareça, eu não queria que ambos estivessem mais no Vitória. Mas se eu tenho no banco Ronald eventualmente cansado, é puxar baralho, avançar baralho e botar Rio. Não é botar PP. Perfeito. Não é, não tem Tô com vocês, tô com você. Então assim... Tô com você. Rapidinho, imagine. Ao ponto que chegamos. Olha o nível que a gente tá chegando. Exato. A gente prefere que Hila entre e bote baralho de segundo do que entre com o PP, imagina. Exato. Então assim, tirando esses pontos, que são pontos que devem ser destacados e que precisam ser revistos, foi bom. O segundo melhor visitante do Campeonato Brasileiro, o time que fez gols em todos os adversários fora de casa, um time que só tomou, antes do jogo, 5 gols como visitante. Então, em cima desse roteiro, parabéns, Vitória. Em cima dessas estatísticas, parabéns, Vitória. Que esse jogo gere confiança e que essa entrega que nós vimos aqui, dos caras se cobrando, se xingando, também venha para o jogo do esporte. Porque não é olhar para a tabela e dizer, eu vou pegar o último colocado. Não, eu vou pegar os caras que estão lá no topo. Essa mentalidade Vitória precisa começar a ter. É o famoso jogo traiçoeiro, né? Exatamente. Então, assim, fora isso, parabéns, desfrutem. Vocês também, torcedores, desfrutem. São 60 dias sem ver um gol, sem sentir o gosto dessa vitória. Então, é o momento de desfrutar, é o momento de extravasar e é o momento também de acreditar de que dias melhores podem vir. Eu sei que o pós é do jogo contra o RB, mas eu queria aproveitar e pegar esse gancho da fala de Thiago, que a gente tem que tomar muito cuidado com o jogo de quarta, tá? É uma equipe que vai jogar a vida, é uma equipe que está jogando neste momento e caso não consiga vencer, independente do que aconteça, é uma equipe que pode sim prejudicar e complicar o Vitória. Eu não venho aqui quarta-feira, claro, é obrigação do Vitória ganhar, mas eu não venho aqui quarta-feira com esse discurso de que não, vai ser fácil, que nada, os caras são lanterna. A gente é Vitória, vocês conhecem muito bem o time de vocês. Então, quarta-feira, 1-0 é goleada de novo. É claro, existe o contexto do Vitória ter pego o terceiro colocado do campeonato, fez um bom primeiro tempo, melhor do que o RB, e no segundo tempo o RB, só chegou com bola na área. Pois é, mas poderia até ter virado com bola na área. Não virou, graças a Deus, Vitória vence por merecimento. Porque se a gente fala que merecimento é bola na rede, a nossa grande chance a gente fez. E a grande chance do RB, ou melhor, as grandes chances do RB, eles não fizeram. Então Vitória merece. Isso não significa que defensivamente foi sólido no segundo tempo. Isso não significa que no segundo tempo a gente conseguiu atacar bem, porque não atacou bem, mas é uma vitória que, em termos de eficiência, merece vencer, Paulo. E também não significa que estamos no meio do caminho, nós estamos no início. Tem muita coisa para melhorar ainda. Uma vitória também não pode passar falsa sensação de que está tudo bem, de que de repente não precisa de tantos reforços, de que de repente as coisas, né, do jeito que tá tudo lindo, porque não tá tudo lindo, ainda tem um caminho de evolução, precisa melhorar ofensivamente, precisa sofrer um pouco menos, dá pro Vitória sofrer um pouco menos, porque contra o Internacional, o Vitória sofreu menos do que sofreu nos últimos 2 jogos, tem que ser dito. Então o Vitória mostrou contra o Inter que dá pra sofrer um pouco menos do que sofreu contra a Botafogo e o Bragantino. Então ainda tem muita coisa, porém o importante é que a confiança vai estar voltando com as vitórias. A vitória hoje foi importante, a atmosfera é diferente.
né? Deu pra ver que os jogadores estavam bastante envolvidos para que a vitória acontecesse. Tamanhas brigas que a gente viu entre jogadores entre si, ao ponto de Oswaldo tomar um amarelo por brigar com o Maicon Jesus. Então, realmente deu pra ver jogadores tão comprometidos, estão querendo, e agora é recuperar essa confiança jogo a jogo para que a evolução seja contínua, mas evoluir com o resultado positivo é melhor e mais fácil. Na tabela, a Vitória assumindo a 15ª colocação, passando Vasco e Santos, porém, Vasco tem jogo a menos, Santos tem jogo a menos, Juventude tem 2 jogos a menos, Fortaleza tem jogo a menos. Então, Vitória tem 15 pontos com 15 jogos, o mais próximo do Vitória é São Paulo, com 16 pontos também, 15 jogos. Diga, Paulo. E a nível de comparação, faltando 4 jogos para o final do turno, Vitória tem a mesma pontuação que terminou em 2024. Ou seja, temos aí 4 jogos para, se Deus quiser, fazer uma campanha, não vou dizer bem diferente, mas consideravelmente diferente do que a gente fez na temporada passada. Perfeito. Bom, antes de acabar o corte, vou ressaltar mais uma vez o que eu falei. Os caras não fizeram, problema deles. Vitória vence com méritos porque teve sua bola e fez o gol. O BRB teve 2, 3 e não fez. Então, o problema deles não é problema nosso, quando é o contrário. A gente fala que, por exemplo, contra o Santos, o mérito foi do Santos, porque eles tiveram a bola com o Guilherme, fizeram, a gente teve a bola com o Caio, a gente não fez. Então, o mérito foi deles. Hoje, o Vitória no primeiro tempo é superior ao Bragantino. No segundo tempo, o Bragantino é muito superior ao Vitória, mas não converte essa superioridade em gol. E merecimento é bola na rede. Vitória merece vencer o RB Bragantino. O corte está acabando por aqui, mas a live continua, galera. Tamo junto, obrigado. Deixa o like aqui no corte. Valeu!